Na tarde de terça-feira, os vereadores se reuniram em mais uma sessão plenária. Confira a seguir os destaques desta edição. Secretaria da Fazenda presta conta sobre metas fiscais do município. Presidente da Assembleia Legislativa visita a Câmara de Guarulhos. Comissão de Meio Ambiente analisa impactos de aterro sanitário no Cabo Sul. Presidente do Sindicato dos Servidores de Guarulhos denuncia a perseguição a funcionário público. É o que você acompanha a partir de agora no Jornal da Câmara. Olá, seja bem-vindo a mais esta edição do Jornal da Câmara, hoje dia 13 de junho de 2018. A Secretaria da Fazenda prestou conta sobre as metas fiscais do município em audiência pública realizada no dia 12 de junho. É o que você acompanha a partir de agora na reportagem de Renata Dias. Pelos dados apresentados, houve crescimento real de 21% na arrecadação tributária, alavancado pelo ICMS, IPTU e o ISS, contrastando com uma queda de 4% nas receitas totais. De acordo com o secretário de Fazenda, Peterson Juan, o valor maior de receitas em 2017 se refere a repasses federais. Veio naquele mês de abril 123 milhões do governo federal para o município. Só que nós estamos compensando com o aumento da arrecadação de IPTU e ISS. Então, essa queda é referente a uma verba de repasse, onde estava represado por falta de CND. Mas da arrecadação, pelo contrário, que hoje nós estamos compensando. O ISS, quando nós terminamos o regime, acabamos com o regime de estimativa, só tem aumentado mês a mês. Ex-secretário de Saúde, o assessor Carlos Derman, questionou o cálculo da arrecadação do IPTU. Eu noto que houve uma mudança na contabilização, porque aquilo que é arrecadado na dívida ativa, como IPTU, e também como juros e multa, antes ia para outras receitas correntes e agora entra na arrecadação tributária. Não sei se eu consegui me explicar. Vocês fizeram a dedução para poder comparar um ano com outro? Essa é a pergunta. Outro item que gerou questionamentos foi o número da despesa empenhada, que superou as receitas. Segundo técnicos da pasta, esse valor deve se equilibrar ao longo do ano. O balanço orçamentário, aqui nós incluímos as receitas e despesas intra-orçamentárias, tá? Então, receita total, 1,5 bilhões e despesa total, 2,1 bi, o que representou um resultado orçamentário negativo no período de 660 milhões. Lembrando que aqui estamos sempre trabalhando sobre a ótica de empenho, tá? Por isso o valor negativo no período. Ainda na audiência, a Secretaria de Fazenda apresentou os gastos com folha de pagamento, que somaram 49,1% das despesas, dentro do limite imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A Procuradoria Especial da Mulher se reuniu na terça-feira para debater o tema assédio moral, com base no programa Pró-Equidade de Gênero do Senado Federal. Hoje, na Procuradoria, nós discutimos a cartilha do governo do Senado Federal sobre a questão do assédio moral e sexual. Nós, da Procuradoria Especial da Mulher, tivemos um caso de assédio moral e é muito difícil provar que houve assédio. Então, nesta cartilha, foi dado vários exemplos de assédio moral. Um deles é a questão do controle da pessoa ir ao banheiro. E aí eu mesmo me lembrei que quando eu trabalhava nos anos 76, 77, eu sofria esse assédio porque só podia ir no banheiro quando a outra voltava e a necessidade não é assim, não é? Então, o controle de ir no banheiro é um assédio moral. A questão de perseguir uma pessoa dando-lhe trabalhos. Por exemplo, a mulher sofreu uma cirurgia, não pode fazer trabalhos pesados e
o seu supervisor lhe dá tarefas que torna difícil esse trabalho, é um assédio. Agora, o que nós vimos é o seguinte, do assédio moral, algumas consequências. Primeiro, é muito difícil que as pessoas denunciem, porque é difícil de provar. Mas nós estamos querendo fazer uma cartilha, quem sabe, fazer pílulas sobre temas de assédio moral, para que a população tome consciência de que está sofrendo assédio moral. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Cauê Macris, visitou a Câmara de Guarulhos na manhã de terça-feira. O deputado teve um encontro institucional com o presidente da Câmara, vereador Eduardo, e compareceu ao plenário durante a audiência de metas fiscais. A audiência foi temporariamente suspensa para que os vereadores presentes recebessem o presidente da Alesp. Eu tenho feito isso no estado todo, visitado as principais câmaras municipais, com essa boa relação institucional entre o Poder Legislativo Estadual e os poderes legislativos municipais. É claro que não é possível visitar os 645 municípios do estado, mas Guarulhos, a maior cidade do estado de São Paulo, depois da capital, uma cidade representativa. Então fiz questão de vir aqui, trazer um abraço ao presidente da Câmara Municipal e também visitar os vereadores da minha bancada, Geraldo Celestino e Lauri Rocha, dois vereadores que têm sido muito atuantes aqui nos trabalhos aqui na cidade de Guarulhos, e essa boa relação institucional. O deputado Macris ainda comentou a polêmica envolvendo o aumento do teto do funcionalismo público estadual, aprovado em 5 de junho na Alesp e suspenso liminarmente. Sempre me posicionei contra, totalmente contra. Eu acho que não é o momento de discutir qualquer tipo de aumento, principalmente ao teto do funcionalismo, e deixando a base de fora. Agora, eu fui incitado por unanimidade dos líderes da Assembleia Legislativa, e tive que colocar esse projeto em pauta, no que pese eu ter feito as considerações de que não era o momento e ter meu posicionamento pessoal contra essa aprovação. O aumento do teto do funcionalismo público foi suspenso por liminar nesta terça-feira pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. A medida não vale para o Ministério Público, Governo do Estado, Tribunal de Contas e para a Defensoria Pública. Na noite de segunda-feira, a Comissão de Meio Ambiente promoveu uma audiência pública para analisar os impactos da ampliação do aterro sanitário na região do Cabo Sul. Veja na reportagem de Flávia Serralvo. Antes da abertura dos trabalhos, o presidente da Comissão de Meio Ambiente, vereador Wesley Casaforte, explicou que o encontro foi solicitado por moradores da região do Cabo Sul. Está havendo nesse momento uma discussão muito importante para a cidade de Guarulhos que trata sobre o aterro da CDR Pedreira, na região do Cabo Sul. Então, no diálogo junto com vários moradores daquela região, inclusive com o Padre Pedro, que faz parte da igreja lá no Recreio São Jorge, que tem uma ligação muito forte com a região do Cabo Sul, eles nos solicitou que houvesse essa audiência, que a gente possa trazer a discussão, que é muito importante, a apresentação por parte da empresa, tratar a respeito do que realmente eles querem propor para o município e também do outro lado a população também, principalmente não só da cidade de Guarulhos, mas principalmente da região do Cabo Sul, que é uma região mais afetada pela atual situação. Então acho que é importante trazer a discussão para poder buscar o melhor caminho. A audiência contou com a presença de técnicos da empresa responsável pelo aterro sanitário, do secretário municipal de Meio Ambiente, de vereadores e de moradores da região do Cabo Sul, que lotaram a galeria do plenário. Depois da apresentação do representante da CDR, um biólogo que mora no Cabo Sul contestou os dados divulgados pela empresa. É um empreendimento que já está existente desde 2001, mantendo a mesma quantidade de recebimento, ou seja, as 800 viagens vão continuar sendo as mesmas 800. A ampliação está em área privada e não haverá nenhum tipo de desapropriação. Ou seja, o terreno que nós possuímos, não haverá nenhum tipo de desapropriação de casas ou de qualquer pessoal da população. Nós vamos recuperar as áreas degradadas, seja da antiga pedreira, seja dos aterros da DERSA, do DAE e da Prefeitura de Guarulhos, ou seja, nós vamos retirar aquele material, fazer todas aquelas camadas que eu apresentei sobre impermeabilização e logo na sequência vamos assim operar essa ampliação. O aumento da vida útil estimado é por volta de 10 anos,
não haverá nenhum tipo de intervenção em recursos hídricos, ou seja, nenhum local que passa água, onde vai ser implantado o empreendimento, não vai ter essa relação. Supressão de vegetação nativa, 1% da área total do imóvel, e que nós pretendemos colocar 10 vezes mais de plantio de árvores para fazer a compensação dessa área. Atende aos zoneamentos de uso e ocupação do solo de São Paulo e de Guarulhos, ou seja, estamos atendendo a lei de zoneamento e já temos uma parceria consolidada com o Parque Estadual da Cantareira. Novas tecnologias vão ser utilizadas sobre, como eu comentei, sobre a questão dos resíduos, mas também sobre a captação do biogás. Hoje, todo o gás que eu comentei, a gente queima e não traz nenhum tipo de problema à camada de ozônio. Mas o que nós queremos agora é queimar esse biogás, mas gerar energia com esse biogás também. Além do galpão de triagem de reciclados com uma central de valorização. Parte dessa compensação ambiental proveniente de todo esse dano, né, que será causado na nossa área de proteção ambiental, será o plantio de 29 mil mudas de árvore. O que não é ruim, 29 mil mudas de árvore. O problema é que eles irão plantar essas árvores em Salesópolis e não em Guarulhos, onde essa área está sendo degradada. Para concluir, seu Alex. Salesópolis não é Cabuçu. Salesópolis não é a área que vai ser afetada. É importante ressaltar isso. Eu tenho, para finalizar, tenho 3 questionamentos. Dá tempo? 3 questionamentos rápidos. Questionamento 1. Isso aqui são questionamentos direcionados à empresa, tá? Se os responsáveis pelo projeto sabiam da existência desse zoneamento mais significativo para a biodiversidade da APA, por que o projeto de ampliação do aterro não permaneceu dentro do zoneamento específico para esse tipo de atividade? Por que eles expandiram justamente para uma área que é importante para a conservação da biodiversidade e para a prestação de serviços ecossistêmicos para a população de Guarulhos? Por quê? Tem o questionamento número 2. Questionamento número 2, qual é a proposta por parte da equipe técnica para que os danos inerentes ao transporte de sedimentos não afetem o rio Cabuçu de Cima, o que será difícil, tendo em vista que todos os procedimentos citados no relatório de impacto ao meio ambiente já foram adotados sem sucesso na mesma área. Isso significa um risco iminente de todo esse sedimento ir parar lá no leito do rio Cabuçu de Cima, causar inundação para as pessoas que moram no Cabuçu e também para quem mora na região do Parque Edu Chaves. Questionamento número 3 e último. Por que o projeto de ampliação não priorizou a compensação ambiental no município de Guarulhos dentro da área de proteção ambiental, né? Preferencialmente dentro do território da APA, né? E eu peço, por favor, não alegarem que a prefeitura não forneceu área porque vocês tiveram dinheiro para comprar uma propriedade gigantesca do lado. Vocês têm dinheiro também para poder comprar uma propriedade e compensar todo esse dano ambiental. Essas 29 mil mudas de árvore nativa. Em seguida, dezenas de moradores do bairro, autoridades religiosas e vereadores usaram a tribuna. Alguns deles sugeriram a realização de um plebiscito para discutir o assunto. Outros destacaram que não se trata da ampliação, mas sim da implantação de um novo aterro na cidade. Primeiro, vamos deixar bem claro uma coisa aqui, né? Não é ampliação, isso é um novo aterro. Bem claro. Por que a gente coloca isso? A atividade, ela não existe em Guarulhos, ela existe em São Paulo. A CDR sempre trabalhou e atuou em São Paulo. Ela fez uma aquisição na nossa cidade. A partir do momento que ela faz uma aquisição, então é novo aterro, não é ampliação. Ponto. Somos todos Cabuçu. Nos sentimos excluídos. Queremos o apoio do poder legislativo. É isto que cantamos nas ruas da cidade de Guarulhos há tempo atrás. Por último, uma observação. Não queremos a realização da audiência pública no dia 25 deste mesmo mês.
mês de junho, nesta casa. Isto não é segredo, isto é público. Nós já manifestamos este desejo ao secretário de governo, que ainda não nos respondeu. Quero somente fazer um apelo agora aos 34 vereadores. Nós não estamos lutando, vereadores, contra nenhum equipamento público na nossa região. Nós não estamos lutando contra nenhum shopping da nossa região. Nós não estamos lutando contra nenhum estádio de futebol, contra um céu. Pelo contrário, estamos lutando contra o inferno que quer instalar na nossa região. É isso que nós estamos lutando. Eu me recuso a dialogar, fazer pergunta, porque quase que eu comprei um terreno quando eu vi eles falando tão belo que era o projeto que eles passaram aqui na tela. Tão bonito que era. Eu fico com o Erickson. Eu fico com você, meu querido. Com as suas perturbações, com os seus questionamentos, com as suas preocupações. Porque eu tenho certeza que se esse projeto passar, e não vai passar, padre. Se Deus quiser, pastor, não vai passar. Não vai passar. Nós vamos entrar no Ministério Público. Nós iremos entrar no Ministério Público. Nós vamos questionar. Não vai passar. Depois de pouco mais de 2h30, a audiência foi encerrada no momento em que a CDR ia iniciar a fase de respostas. Os participantes se sentiram ofendidos com a fala do coordenador do estudo de impacto ambiental, Valdir Nakazawa. Nós não vivemos isolados dentro do nosso município. Da mesma maneira que nós geramos resíduos que têm que ser dispostos em algum lugar, dentro do nosso município ou fora do nosso município, nós precisamos de energia elétrica. Então, se vocês forem coerentes e não forem hipócritas, a gente poderia desligar as luzes, desligar os microfones e cada um ir para sua casa. Porque aonde o município de Guarulhos gera energia elétrica? De onde vem a água que abastece o município de Guarulhos? Não. Olha, por favor. É muito fácil. Tá? Eu acho que pelo comportamento do técnico aqui, eu acho que não tem condição. Ele desrespeitou todo mundo, não tem sentido dar continuidade. Eu peço que Vossa Excelência encerre a audiência, presidente. Tendo em vista também, vereador, o tempo regimental, que o plenário dessa casa tem até às 22 horas, eu dou por encerrado essa audiência pública. Nossa equipe de reportagem tentou conversar com os representantes da CDR Pedreira por 2 vezes, antes do início e logo após o término da audiência pública, mas eles preferiram não se manifestar. Foi realizada na manhã da terça-feira mais uma reunião da comissão que investiga denúncias contra a empresa que administra o aeroporto de Guarulhos, a Gru Airport. Confira. Oscar Caari, diretor da Secretaria de Transportes e Trânsito da Prefeitura de Guarulhos, e Paulo Emílio, comandante da Guarda Civil Municipal, foram os ouvidos desta vez. Eles afirmaram que não há qualquer parceria com a concessionária que administra o aeroporto, com o intuito de coibir a entrega de refeições no local. Diante das alegações, o presidente da comissão declarou que pretende encaminhar o resultado da investigação ao Ministério Público. Nós vamos agora fazer o relatório, o relator já vai providenciar e vamos encaminhar para o Ministério Público solicitando providências, porque o Ministério Público, como fiscal da lei, não pode permitir que isso aconteça aqui no maior aeroporto da América do Sul. Derrubada do orçamento impositivo e fechamento do Hospital Municipal de Urgências. Esses foram alguns dos assuntos debatidos na sessão de terça-feira. Acompanhe na reportagem de Eliane Anjos. Em 3 horas de sessão, os vereadores deliberaram 3 requerimentos do grande expediente, porque não faltaram temas para debate. O vereador Dr. Lércio Santos criticou a derrubada do orçamento impositivo pela Prefeitura e teve coro entre os parlamentares. Eu fui surpreendido na data de hoje com um e-mail corporativo da Câmara Municipal de Guarulhos, dando notícia que o nosso prefeito ingressou no judiciário e derrubou todas as emendas parlamentares dos vereadores aqui presentes que podem e podiam encaminhar no orçamento do município a participação de 1% da receita líquida a título de melhorias nas demandas que a população traz para a gente. Então eu entendo que, por mais que seja legítimo a atitude do chefe do Executivo,
Isso vai em desencontro, onde ele aqui discursou no primeiro momento que nós governaríamos junto. Depois das emendas impositivas, solapadas pelo chefe do Executivo, que veio aqui e falou que era o 35º vereador, e nós perdemos essas emendas, que consta da LDO, o que nos resta mais nessa casa? Outro assunto que mobilizou os vereadores foi a saúde. O debate começou quando a vereadora Genilda Lula Bernardes falou sobre o fechamento das portas do Hospital Municipal de Urgências, o HMU. A gente acabou de conversar agora com o pessoal que está lá no HMU e a informação que nos chegou, com certeza, é de que o HMU está fechado 100% por falta de repasse. Então, nós estamos aqui convidando os vereadores e as vereadoras para que nós possamos suspender a sessão e irmos junto até o HMU, verificar o que está acontecendo, porque, de fato, quem está chegando lá agora está com o hospital, o HMU está com as portas fechadas por falta de pagamento, senhor presidente. O pedido foi negado pelo presidente da mesa no momento, o vereador Lauri, do PSDB. A sessão continuou, mas o tema não saiu da pauta. No Brasil, até o mês passado, haviam sido cancelados quase 1,5 milhão de planos de saúde. E para onde migraram, nobres vereadores, essas pessoas que foram obrigados a cancelar o plano de saúde porque está desempregado? Migraram para a saúde pública. E o governo Guti, no ano de 2017, Eduardo Carneiro, nosso líder, gastou 31% do orçamento na saúde pública. 31%. 1,1 bilhão de reais na saúde pública. É muito corajoso subir aqui e defender a atual situação da saúde, com alguns números apresentados aqui pela Secretaria, dizendo que existe avanço. Nos relatos que eu ouço nas ruas, a população não consegue enxergar esse avanço. O presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Guarulhos denunciou a suposta perseguição a um funcionário da Guarda Civil Municipal. A denúncia foi feita durante a sessão ordinária desta terça-feira. Pedro Zanotti usou o espaço denominado Tribuna Livre para fazer as acusações. O sindicalista afirmou que um funcionário da Guarda Civil Municipal sofreu punição de 10 dias descontados no salário apenas porque fez o uso da palavra durante uma audiência pública na condição de munícipe. Ele não estava em horário de serviço, ele estava sem farda, ele estava no dia da folga dele e ele usou a tribuna na qualidade de munícipe. Como era uma audiência pública sobre segurança pública e o secretário tinha dito sobre um projeto que ele conversou com o prefeito sobre a ascensão dos guardas, e ele também faz parte da comissão do sindicato que está negociando. Ele usou a tribuna e disse, na tribuna, que aquela informação não era verdade, que o secretário, aquela informação não existia, não tinha ata, não tinha nada. Então foi isso que ele falou. E aí, posteriormente, a corregedoria abriu uma sindicância e deu 10 dias nele de suspensão. Totalmente desproporcional, totalmente absurda, porque ele não estava em horário de trabalho, já começa aí. Ele estava na qualidade de munícipe, então se um munícipe que é servidor público municipal, ele usar a tribuna, ou tribuna livre, ou numa audiência pública, ele vai sofrer alguma pena? Então essa é a pergunta. Então a gente espera que a Câmara Municipal tome uma atitude em relação ao Executivo, que ela cobre que servidor ou qualquer outro munícipe não seja penalizado, na forma da lei, por usar a tribuna. E lógico, se ele cometer algum excesso de calúnia e defamação, isso tem previsão legal. Agora não numa fala, quando ele falou que o secretário Gilvan não estava falando verdade porque não tinha ata. O presidente da Comissão de Administração e Funcionalismo Público, o vereador Rafa Zamprônio, do PSB, afirmou que a denúncia será investigada. Eu vou pedir para a Corregedoria também o inteiro teor dessa denúncia, o que aconteceu, e a partir daí a comissão vai se reunir na próxima quinta-feira, a gente vai deliberar o caso e ouvir as partes. Eu acho que nesse momento a gente tem que entender o caso, ler o processo, para a gente tomar algum juízo de valor. Como plantar em pequenos espaços?
A Prefeitura oferece um curso gratuito que ensina técnicas de cultivo em vasos. Dá até para fazer uma horta orgânica na varanda de um apartamento. A oficina será realizada nesta quinta-feira, dia 14 de junho, a partir das 9 horas da manhã, na rua Conde Francisco Matarazzo, 94, atrás do Clube da ACM. Ao todo serão oferecidas 25 vagas. Participe! E a repórter Renata Dias fala com a gente direto da redação sobre os principais assuntos da sessão desta quinta-feira. Renata. Olá, Robertson. Nesta quinta-feira acontece a 34ª sessão ordinária da Câmara de Guarulhos. E amanhã, no grande expediente, há 239 itens, entre pedidos de informação e também projetos. Já na ordem do dia, há 11 projetos e 10 deles já têm os pareceres das comissões permanentes do Legislativo e podem, de fato, ser votados em plenário. Um destaque é um projeto que pede o reconhecimento de utilidade pública da Associação Núcleo Batuíra. E amanhã também, logo depois da sessão ordinária, está prevista a 18ª sessão extraordinária aqui da Câmara. E boa parte dos itens da pauta da sessão extraordinária também estavam presentes no grande expediente da sessão ordinária. Ao todo, são 201 requerimentos e 35 projetos para serem deliberados pelos vereadores amanhã. Entre esses projetos, há 2 do Executivo. Um para instituir o plano diretor aqui no município e um outro que faz alteração na lei sobre uso, ocupação e parcelamento de solo. E tudo isso acontece amanhã, a partir das 2 horas da tarde, com transmissão ao vivo aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da Cidadania. Obrigado, Renata. E o Jornal da Câmara fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo pelo site e pelas redes sociais. Nós agradecemos a sua audiência.